Colossenses capítulo 3, verso 5 até o versículo de número 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Até aqui, até o versículo número 11, que o Senhor, pois, nos abençoe e que Ele esteja a aplicar a sua santa e bendita palavra em nossas mentes, em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a obra da graça, ela não termina na regeneração. A obra da graça, ela não termina, não é concluída na regeneração. Falando de outra forma, falando de outra maneira, no seu sentido mais prático, no seu sentido direto, a gente pode dizer o seguinte: o favor imerecido de Deus, ele atua na vida de um escolhido do Senhor, não somente fazendo nascer de novo, seja lhe dando discernimento espiritual, para que ele possa entender a palavra de Deus, seja lhe restaurando a visão espiritual, para que ele possa contemplar Cristo como seu único e suficiente Salvador, seja no sentido de mover o seu coração para que ele se volte para Deus em arrependimento e em confissão de pecados. Isso em si é aquilo que nós chamamos do nascer de novo, é aquilo que nós chamamos de regeneração. Não, a graça de Deus não atua apenas neste momento. Muito pelo contrário, meus irmãos, muito pelo contrário, meus amigos, o favor imerecido de Deus, ele prossegue na nossa nova vida em Cristo Jesus, fazendo com que, dentre outras coisas, nós nos santifiquemos, nós possamos nos consagrar, nós possamos cada vez mais nos dedicar de fato e de verdade à pessoa do nosso Deus, à pessoa do nosso Senhor. Então, a mesma graça que regenera, podemos dizer, é a graça que continua no processo de santificação e santificação em relação aos nossos corações. Meus irmãos, meus amigos, quando a gente fala em santificação, a gente precisa entender, ou a gente precisa lembrar, que a santificação, ela é um processo que envolve pelo menos dois aspectos. A santificação é um processo que envolve pelo menos dois aspectos. De um lado, a santificação, ela faz, pela obra da graça, com que a gente deixe para trás não só práticas, mas também sentimentos. Sejam práticas, sejam sentimentos mundanos, sejam práticas, sejam sentimentos carnais. A gente deixa essas coisas para trás. É um aspecto, é um lado da santificação. Porém, a santificação, esse processo da graça, possui um segundo lado, possui um segundo aspecto. Ou seja, se de um lado
A obra de santificação faz com que a gente deixe para trás tudo aquilo que desagrada a Deus, que entristece o Senhor. Por outro lado, a santificação, ela nos impulsiona a nos voltarmos para Deus, dedicando a nossa vida, consagrando o nosso ser, vivendo de fato em verdade e em piedade perante o nosso Senhor, perante o nosso Salvador, Jesus Cristo. É sobre o primeiro aspecto da santificação que nós acabamos de falar, que Paulo ele trata aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. Colossenses capítulo 3, versículo 5 até o versículo 11. Conforme nós falamos, aquele aspecto de deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Eu não sei se vocês atentaram, eu não sei se vocês prestaram a atenção, mas é justamente neste ponto que Paulo aqui está focando, não só a sua atenção, mas também está chamando a nossa atenção na noite de hoje. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que logo no início do versículo 5, o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É por isso que mais adiante, no versículo 8, Paulo diz: despojai-vos. Então, ele está tratando de maneira específica esse aspecto da santificação, o deixar para trás, repito, tudo aquilo que desagrada a Deus. Em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, meus amigos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele está apelando, sim, ele está apelando à consciência dos irmãos lá da igreja de Colossos a abandonarem, de fato, abandonarem toda e qualquer atitude, seja uma atitude carnal, seja uma atitude pecaminosa, seja uma atitude mundana em si. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque se você faz uma leitura nos 2 primeiros capítulos da carta que Paulo escreve aos Colossenses, você vai perceber que nesses 2 capítulos Paulo ele fala acerca da suficiência, não só da suficiência da pessoa, mas também da suficiência da obra de Jesus Cristo. Então, após abordar esse tema tão importante, a suficiência do Salvador, ele começa a desdobrar em termos práticos, mostrando justamente a necessidade de santificação e, primeiramente, a necessidade que eu, que você, que todos nós, enquanto salvos, nós temos de quê? De deixar de fato para trás tudo, absolutamente tudo, aquilo que desagrada a Deus. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, a gente vai dar sequência à série de sermões que nós estamos a fazer, cujo título é Metas Espirituais, justamente para que a gente possa ter esses propósitos em relação à nossa vida com Deus, conforme falamos agora há pouco, sobretudo nesse período inicial do ano que nós estamos a vivenciar, vamos assim dizer. Então hoje, na verdade não só hoje, mas na nossa próxima pregação, no nosso próximo encontro, eu queria que nós tratássemos sobre o tema da santificação. Porque, muito mais do que uma meta espiritual, a santificação é uma ordem de Deus para todos nós. Na verdade, no dizer do autor aos Hebreus, sem a santificação, nem eu, nem você, nem nenhum de nós verá o Senhor. Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouco do primeiro aspecto da santificação em si, ou seja, o deixar para trás, o abandonar, tudo aquilo que de certa forma representava a nossa vida antiga sem Jesus Cristo e que de fato a gente deve esquecer e que de fato a gente deve abandonar, colocar de fato como um passado na nossa vida. Então, meus irmãos, meus amigos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: a busca pela santidade, abandonando a velha natureza. A busca pela santidade, abandonando a velha natureza. E basicamente, a gente vai trabalhar 3 pontos. Basicamente, a gente vai trabalhar 3 divisões nessa noite de hoje. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a ordem que nos é dada na palavra do Senhor para que a gente abandone a velha natureza.
Em segundo lugar, eu queria que nós tratássemos algumas razões, alguns motivos pelos quais nós devemos abandonar a velha natureza, pelo menos 4 razões. E, em terceiro e último lugar, eu queria que nós víssemos a garantia que nós temos da parte de Deus, segundo o ensino da sua palavra, para quê? Para que a gente abandone a nossa velha natureza. Então são palavras-chave que vão nortear toda a nossa pregação na noite de hoje. A primeira palavra, ordem. A segunda palavra, razões. A terceira palavra, garantia. Então já pode ir anotando para que você não perca o fio da meada e assim a gente possa trabalhar olhando para esse texto, essas verdades com a graça de Deus na noite de hoje. Então, primeiramente, meus irmãos, meus amigos, a ordem, conforme nós falamos agora há pouco. A ordem para quê? A ordem para nós abandonarmos a velha natureza. A ordem para nós abandonarmos a velha natureza. Peço o favor de vocês, que vocês possam voltar as suas atenções para o início do versículo 8 e também para o início do versículo 5. Vamos começar com o início do versículo 5. Início do versículo 5 e depois início do versículo 8. Por favor, acompanhe conosco aqui esses 2 trechos da palavra do Senhor. Diz-nos o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Primeira parte do versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Meus irmãos, meus amigos, aqui nesses 2 trechos, Paulo ele está dando uma ordem direta, uma ordem expressa aos irmãos lá atrás, lá da igreja de Colossos, ou seja, os irmãos colossenses. Contudo, entretanto, todavia, essa ordem ela não é restrita àqueles irmãos do passado. Não, muito pelo contrário. Ela é extensiva a cada um de nós hoje, que servimos a Deus, hoje que servimos ao Senhor. E a grande pergunta, a grande indagação que fica é: qual é então esta ordem? Qual é então essa exortação que Paulo faz aqui nesses trechos iniciais, tanto do versículo 5 como também do versículo número 8? De maneira bem prática, de maneira bem direta, Paulo ele está dando uma ordem para que nós abandonemos os nossos pecados. Abandonemos uma vida, um padrão ímpio durante a nossa existência aqui nesse mundo. Conforme nós falamos agora há pouco, na introdução da nossa mensagem, este é um primeiro aspecto, vamos assim dizer, do processo da santificação que deve estar continuamente operando em nossas vidas. Deixar para trás, abandonar. Como dizem os teólogos, é o aspecto negativo da santificação, pegando um linguajar aqui mais teológico. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês atentaram, mas dentro desta ordem, Paulo ele dá, ou nos fornece, vamos assim dizer, 2 figuras, 2 ilustrações para fundamentar a ordem que ele está a nos dar de abandonarmos o pecado. A primeira figura, ou a primeira ilustração, é que a gente deve fazer morrer a nossa natureza terrena. Não é isso que ele fala? Aí no início do versículo 5, quando ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Literalmente falando, Paulo aqui está dando uma ordem para que a gente tire o fôlego da nossa natureza terrena. Matar sem ar, matar por asfixia. Literalmente falando, é esta ordem que ele está a nos dar, para que a gente tire o fôlego da nossa natureza terrena, da nossa natureza humana, que de certa forma ainda é existente na nossa vida. E qual é a segunda ilustração? Qual é a segunda figura que Paulo usa aqui para fundamentar a sua ordem? Que a gente deve se despir. Está aí no versículo 8. Literalmente falando, tirar a roupa. Literalmente falando, tirar as nossas vestimentas, apontando justamente para esse fato que a gente deve tirar de sobre nós todo e qualquer padrão, toda e qualquer forma de viver que entre em choque com aquilo que Deus ele requer e determina para cada um de nós.
Em suma, meus irmãos, em suma, meus amigos, Deus, Ele nos ordena na noite de hoje a deixar para trás sentimentos, a deixar para trás ações, a deixar para trás palavras, a deixar para trás pensamentos que possam ir de encontro à vontade, ao propósito de Deus da nossa vida. Ou seja, esta é a ordem expressa que nós encontramos na palavra do Senhor. E percebam, meus irmãos, percebam, minhas irmãs, que Paulo aqui, ele não está falando para ímpio. Não, Paulo não está falando para ímpio. Paulo está falando para pessoas salvas. Paulo está falando para pessoas remidas. Ele não está falando para pessoas mundanas. Então, para pessoas salvas que estão aqui neste mundo, durante a peregrinação terrena, a ordem de Paulo é: deixem para trás tudo aquilo que faz parte da natureza terrena, carnal, humana, façam morrer, tirem de sobre vocês todas e todas essas coisas. O grande princípio, meus irmãos, o grande princípio, minhas irmãs, que a gente extrai de toda essa ordem que Paulo está aqui a nos dar, é que a morte para o pecado que aconteceu em nossas vidas não tira a responsabilidade de mortificar o nosso pecado. É um jogo de palavras proposital, mas eu queria que você gravasse. Eu queria que você gravasse essa frase. Eu vou repetir: a morte para o pecado não tira a responsabilidade de nós mortificarmos o nosso pecado. Cristo, ele aplicou a sua morte sobre as nossas vidas, de sorte que nós morremos para o pecado. Antes era o nosso antigo padrão, era a nossa antiga realidade. No dizer de Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Era a nossa antiga realidade. Contudo, essa realidade foi mudada. Agora nós somos salvos. Mas, entretanto, contudo, isso não significa dizer que a gente não deva afastar de nós tudo aquilo que desagrada a Deus. Seja naquilo que a gente fala, ser naquilo que a gente sente, ser naquilo que a gente realiza, ser naquilo que a gente pensa. Por quê? Porque essa é a vontade, o propósito de Deus em relação à vida de cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, foi justamente isso que Paulo falou, lá em Romanos capítulo 8, versículo 13. Eu vou pedir que você possa abrir seu boletim no devocional. Esse devocional ele foi escrito propositadamente. Na verdade, desde janeiro, os nossos devocionais, eles são o resumo da nossa pregação. Se você já leu, você vai perceber isso. Em cada um dos nossos devocionais, desde o início desse ano, ele resume a pregação. Se você aprendeu o devocional, você aprendeu toda a pregação. E isso foi feito de maneira bem proposital mesmo. Então, olha só, aí em Romanos capítulo 8, versículo 13, o que o apóstolo Paulo nos diz: porque, veja, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, observem, se pelo Espírito façamos o quê? Mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificação do pecado. Aquilo que eu até dei indicação de livro hoje na nossa aula, na nossa escola bíblica dominical. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque para deixar mais nítida, para deixar mais clara essa ordem que Paulo está aqui nos fazer, ele fornece uma lista de sentimentos, ele fornece uma lista de ações que devem ser abafadas, a gente deve matar sem fôlego, que devem ser distanciadas da nossa vida. E se você ler o versículo 5, versículo 8 e o versículo 9, você vai encontrar uma lista de pelo menos 11 pecados. 11 pecados que devem ser distanciados da nossa vida, que a gente deve matá-los sem fôlego, literalmente falando. Em primeiro lugar, pecados em relação aos prazeres. Paulo fala da prostituição. Aqui a prostituição significa a fornicação propriamente dita, é você manter relação sexual fora do contexto do casamento.
seja com a pessoa com a qual você não é casada, seja com aquela pessoa que você pode até ter um tipo de relação, mas fora do casamento. Então isso é fornicação, prostituição, no ensino dizer do apóstolo Paulo. Paulo ele fala aqui também da impureza, no versículo 5, são pensamentos e desejos impuros. Paulo ele fala também da paixão lasciva, desejo desenfreado por satisfação sexual. Então, pelo menos 3 pecados relacionados aos prazeres que Paulo diz, deixe isso de lado, que Paulo diz, abafe isso nas suas vidas, literalmente falando. Mas ele segue ainda aí no versículo número 5, mostrando alguns pecados relacionados aos nossos sentimentos. Ele fala de desejo maligno, aqui significa desejo desenfreado, por possessões materiais, ou seja, por buscar renome. Paulo, aqui no final do versículo 5, ele fala acerca da avareza. Aqui significa busca pelo bem próprio, significa ganância, significa egoísmo. Então veja que ele adianta, e a partir do versículo 8, no versículo 9, ele segue com essa lista. Ele mostra, por exemplo, no versículo 8, a ira, que literalmente falando significa uma indignação dominadora. Ele fala da indignação que está relacionada à raiva, à fúria, à explosão. Ele fala da maldade, que é a disposição perversa de prejudicar a outros. Veja, pecados relacionados aos nossos sentimentos. E ele segue aí, versículo 8, versículo 9, em relação ao uso da nossa língua, ele fala de maledicência. O que é isso? Insultar a Deus. O que é isso? Insultar os homens. Ele fala de linguagem obscena, que é uma linguagem vergonhosa. Se afastem disso. Por fim, ele fala de mentira, que significa o quê? Hipocrisia. Que significa o quê? Significa falta de verdade. Repito, meus irmãos, ele não está falando para ímpio, ele está falando para crente. Ele fala para crente porque existe essa necessidade em nós crentes de realmente fazer morrer a nossa natureza, caracterizada por todas essas transgressões, de nós nos despirmos do velho homem que é caracterizada por todos esses pecados. E repito, reitero, mesmo na condição de pessoas salvas em Cristo Jesus. Diante disso, a gente fica a se perguntar, diante disso a gente fica a se indagar, mas o que é que eu posso extrair aqui em termos de aplicação para mim? Várias coisas, mas eu queria chamar a atenção pelo menos de uma coisa. Meu irmão, minha irmã, não brinque com o pecado. Não, muito pelo contrário. Assuma o compromisso de mortificar o seu pecado. Não brinque com o pecado, pelo contrário, assuma a responsabilidade de mortificar o seu pecado. Veja que o pecado na nossa vida, enquanto crentes em Cristo Jesus, ele se manifesta, ele se revela de várias formas, de várias maneiras. Independe da nossa idade, independe do sexo, independe do nosso grau de instrução. Essa pequena lista que o apóstolo Paulo coloca aqui insere, infelizmente, a todos nós nessa triste realidade. Por exemplo, quando um filho, uma criança, vamos assim dizer, insulta a seu pai, que tipo de pecado é esse? Pecado da maledicência. Veja, quando nós olhamos com um desejo impuro para quem não é a nossa esposa, o nosso esposo, ou para uma pessoa que não faz parte do nosso relacionamento porque nós não estamos casados, desejos sexuais desenfreados, cobiça. Então veja, meus irmãos, que essa realidade aqui afeta a todos nós, no menor, no maior grau, no menor ou numa maior proporção. Essa é a nossa grande realidade. Então, a gente deve fazer como falava e ensinava John Owen, pessoa que eu me referi hoje pela manhã na nossa aula, príncipe dos puritanos, pastor teólogo congregacional. Ele tem uma frase que resume tudo isso que Paulo aqui está a nos ensinar, e eu queria fazer a citação daquilo que ele fala. Owen, ele disse justamente assim: mate o seu pecado, ou então o seu pecado te matará. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então a gente não pode fugir a essa realidade. Quando eu estava meditando, considerando aqui essas palavras, me veio à mente uma ilustração. Talvez ela seja até um pouco esdrúxula, mas
ela faz sentido naquilo que a gente está a falar. Não sei se é verdade, eu vi na internet, então eu não posso confirmar se de fato é verídica, mas eu queria me ater ao fato, Houve um certo homem, dentro de um comportamento, vamos assim dizer, um tanto quanto incomum, que ele colocou no seu coração propósito de criar uma cobra de estimação. E assim ele fez, desde pequenininha. E aí começou a alimentá-la, ela foi desenvolvendo, ela foi crescendo, e aí começou a dar ratos, para poder saciar a fome dela, e ela foi crescendo, e ficou grande, mas grande mesmo. Certa noite ele se deparou com uma situação inusitada. Ele estava dormindo e ele percebeu que a cobra estava ao lado dele estirada. Ficou um pouco assustado, mas como estava ali, ele não se preocupou muito. Mas aí chegou outro dia e ele foi procurar uma pessoa responsável, uma pessoa que era da área, que cuidava dessa questão do mundo das cobras, dos répteis, vamos assim dizer, querendo saber por que a cobra fez aquilo com ele. E a pessoa disse o seguinte: olhe, tenha cuidado, porque geralmente quando ela faz isso, ela está medindo o seu tamanho para saber se você comporta dentro dela. Isso é o pecado na nossa vida. Ele vai crescendo, quando você menos percebe, ele lhe come, ele lhe mata. Então é por isso que antes que isso aconteça, a gente tem que matá-lo inicialmente. A gente tem que se despir do velho homem. Então, aqui está, em primeiro lugar, desculpa a demora, mas a ordem de Paulo. Para quê? Para que a gente possa abandonar a velha natureza. Contudo, sigamos e passemos, melhor dizendo, para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? A razão, o motivo. A razão, o motivo pelo qual eu, você, todos nós devemos abandonar a velha natureza. Meus irmãos, meus amigos, quando a gente olha esse texto aqui do apóstolo Paulo, na verdade, a gente não encontra apenas um motivo pelo qual a gente deve mortificar a nossa velha natureza, abandonar a nossa velha natureza. Na verdade, a gente encontra um motivo, 2 motivos, 3 motivos, 4 motivos pelos quais eu, você, todos nós devemos, repito, abandonar a nossa velha natureza. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a gente deve abandonar a nossa velha natureza por causa da ira de Deus. A gente deve abandonar a nossa velha natureza por causa da ira de Deus. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 6. Olhem só, Colossenses capítulo 3, versículo 6. Olhem só. Veja o que Paulo diz aqui, e se esta não é uma primeira razão que a gente não pode brincar com o pecado na nossa vida, por causa, repito, da ira de Deus. Paulo diz: por estas coisas, que coisas? Os pecados aos quais ele fez menção no versículo 5 e que a gente destacou no ponto anterior. Por estas coisas, veja, é que vem o quê? A ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, uma conduta, um comportamento carnal, mundano, ele atrai o juízo de Deus. Ele atrai o castigo de Deus sobre quem? As nossas vidas. É uma ira, um juízo que se dá de forma preliminar, parcial aqui, mas se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos a devida atenção, ele vai incidir também completamente, definitivamente na eternidade, porque mostrará que nós não somos pessoas salvas. E essa ira de Deus que vem sobre o pecado, ela não é destinada para nós que somos salvos. Conforme Paulo aqui nos ensina nessa passagem, a ira de Deus, ela é destinada a quem? Paulo diz, aos filhos de quem? Da desobediência. Então veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs,
Por que eu vou ter uma postura, um padrão pecaminoso? Eu vou chamar para mim a ira de Deus, o seu juízo? Não. A ira de Deus é destinada para os ímpios. Eu sou justo. Então veja, que não se coaduna uma vida pecaminosa com um padrão que deve existir na vida de um salvo. Porque o juízo de Deus não está destinado para os salvos, e sim para os ímpios. Por isso, concluindo, eu não posso ter um padrão que se harmonize a uma vida mundana. É a primeira razão, é o primeiro motivo. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu devo abandonar a velha natureza por causa da mudança, da grande mudança que se deu, que ocorreu em minha vida. Olha só, meus irmãos, o que nos diz o versículo 7. Se você estiver anotando aí, a segunda razão, por causa da mudança de vida, para não perder aí o fio da meada. Versículo 7, olha só. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, quando? Noutro tempo, quando vivieis nelas. Então veja, as práticas pecaminosas, mundanas, carnais, elas marcaram no passado a vida do salvo. Elas marcaram, sim, no passado a vida dos salvos, dos crentes. Fizemos, realizamos, praticamos, vivíamos nestas coisas, mas houve uma mudança, literalmente falando, da água para o vinho, que não permite que a gente possa permanecer dentro desta realidade. Irmãos, irmãs, é incompatível para um salvo ter o padrão de um ímpio na sua vida. Por quê? Nós não fomos regenerados, nós não nascemos de novo, nós nos tornamos, pela graça de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus. Então, se houve essa mudança, eu me lembrei da experiência que as crianças fizeram hoje pela manhã, na escola, na aula da escola bíblica dominical. Foi até com a professora Maria Eduarda Duda, bem interessante, que ilustra justamente isso, essa mudança completa de não se harmonizar essas duas coisas. Então, meus irmãos, esse é o segundo motivo, essa é a segunda razão. Sofremos uma mudança completa, orgânica, espiritual, profunda na nossa vida. Por isso, você, todos nós, enquanto crentes, devemos obrigatoriamente abandonar a nossa velha natureza. Mas não só isso. Em terceiro lugar, por causa da obra de redenção / libertação que Deus ele produziu em nossas vidas. Olhem só o que nós encontramos no versículo 9, parte B. Versículo 9, parte B. O apóstolo Paulo assim nos diz, o apóstolo Paulo assim nos fala. Uma vez, parte B do versículo 9, que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Meus irmãos, minhas irmãs, a obra da graça nos libertou da escravidão da nossa velha natureza. Todos nós que aqui estamos e que somos salvos, e que nós vivíamos, literalmente falando, no mundo, a gente sabe disso. Padrões indevidos, comportamentos mundanos, vícios, idolatrias, prostituição, tudo isso fazia parte da nossa vida. Estão ligados à nossa velha natureza. Mas nós fomos libertos. E por isso o que é que a gente deve fazer? A gente deve colocar de lado. É interessante a expressão verbal da palavra despir que Paulo usa. A ideia no grego é de um ato que aconteceu lá no passado. Definitivamente falando, lá no passado, cujos efeitos são vistos nos dias atuais. O tempo verbal do original é justamente essa ideia. Então, nos despimos definitivamente do passado. E hoje, nós não podemos colocar sobre nós a roupa suja das práticas, das ações que infelizmente caracterizavam a nossa vida antes de termos tido o encontro com Jesus Cristo. Por quê? Fomos libertos. Mas não só isso. A quarta razão, por causa da santificação.
A quarta razão, por causa da santificação. Versículo 10, olha só o que diz aqui o texto da palavra do Senhor. E vos vestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo, ele aqui nos ensina acerca da ação santificadora que Deus, meus irmãos, minhas irmãs, está produzindo hoje, na minha, na tua e nas nossas vidas, enquanto crentes em Cristo Jesus. Essa expressão que Paulo usa, que se refaz, literalmente falando, dá a ideia de algo que acontece hoje, no tempo. Literalmente falando, dá a ideia de algo que está acontecendo continuamente em nossas vidas. Então, quer não saibamos ou não, Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, pela operação do seu Santo Espírito no nosso coração, Ele está trabalhando em nossas vidas, fazendo pelo menos duas coisas, no ensinar do apóstolo Paulo aqui nesse trecho. Em primeiro lugar, Deus ele está nos dando conhecimento espiritual. Sim, Ele está nos dando conhecimento em relação à sua palavra. É por isso que Ele fala, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Deus está trabalhando na nossa mente, nas nossas ideias. Veja que coisa interessante, mas não só isso. Deus ele também está trabalhando em nós, forjando em nós um novo caráter, um caráter semelhante à pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele diz, segundo a imagem daquele que o criou. Então veja, a nossa mente está sendo mudada. Veja, o nosso caráter está sendo transformado. Então, como é que eu vou viver uma vida marcada pela velha natureza? É incoerência, é uma contradição. Então veja, 4 razões, 4 motivos pelos quais eu, você, todos nós, enquanto cristãos, devemos abandonar a velha natureza. Seja por causa da ira de Deus, seja por causa da mudança de vida, seja pela libertação espiritual que Deus nos deu, seja pela obra de santificação que Ele está operando agora em nossos corações, mudando a nossa mente, mudando as nossas ações. Então, razões, motivos pelos quais, repito, nós devemos abandonar a velha natureza. Então, das 3 palavras-chave que eu havia prometido aos irmãos, amigos, eu já forneci 2. A primeira delas, ordem. A segunda delas, razão. E agora, em terceiro e último lugar, bem mais curto esse ponto, bem mais curto mesmo, a garantia. Terceira palavra, a garantia para abandonar a velha natureza. A garantia para abandonar a velha natureza. Vejam aí, versículo 11, fechando aqui o trecho, versículo 11, Colossenses 3, versículo 11. Olha só o que nos é dito aqui na palavra do Senhor. No qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. E olha só como Paulo fecha o versículo 11. Porém, Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele garante, ele dá a certeza que o abandono do pecado da nossa parte é possível dentro desse processo contínuo e incompleto nessa vida. Por quê? Por causa de mim? Não. Por quê? Por causa das minhas forças? Também não. Por quê? Por causa das minhas virtudes? Não, muito pelo contrário. Mas Paulo garante que a gente pode, de fato, vencer o pecado, abandonar o pecado por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso bendito Salvador. Meus irmãos, meus amigos, o processo da santificação é possível aos salvos, porque eles estão ligados à videira. Eles estão ligados à pessoa e à obra de Jesus Cristo. É interessante porque não existe nenhuma barreira que impeça essa bendita realidade na nossa vida. E Paulo fala de várias barreiras que podiam impedir, mas não impedem
que a gente possa, enquanto salvo, abandonar o pecado na nossa vida. Ele fala, por exemplo, de uma barreira que a gente pode chamá-la de barreira ética. Por isso, étnica, melhor dizendo. Por isso que ele fala de grego e judeu. Independente de ser grego, independente de ser judeu, pode vencer o pecado. Mas não só isso, ele fala de barreira religiosa. Por isso que ele cita os circuncisos e os incircuncisos, referindo-se aos judeus e aos gentios. Também não tem barreira, nesse sentido que vai impedir as pessoas que estão em Cristo de viver a sua vida de santificação. Ele fala de barreira intelectual. É por isso que ele fala bárbaros e citas, que no seu tempo eram pessoas ignorantes, sobretudo os citas, que era tido como um povo selvagem, um povo guerreiro, um povo selvagem. Independe também disso. Por fim, barreiras sociais, porque ele fala de livres e escravos. Então não existe nenhuma barreira que nos impeça, humanamente falando, de vencer o pecado nas nossas vidas. Por quê? Se você está em Cristo, se você está no Salvador, você cumpriu a exigência, você atingiu a condição para desenvolver a santificação na sua vida, e por isso Paulo disse que Cristo ele é tudo em todos nós que somos salvos na sua pessoa e na sua obra. Já pensou, meus irmãos? Já pensou, minhas irmãs? Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Cristo garante a mim, a você que é salvo, na nossa luta contra o pecado, seja ele qual for, que a gente pode vencer, que a gente pode triunfar. Repito, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo e daquilo que Cristo fez para com as nossas vidas. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, o que é que fica como lição, como aplicação, como desafio para cada um de nós? Meus irmãos, minhas irmãs, lutemos contra o nosso pecado, os nossos pecados pessoais, certos da vitória que Cristo obteve sobre o pecado. Lutemos contra os nossos pecados, certos, convictos da vitória que Cristo obteve sobre o pecado. Foi aquilo que a gente falou hoje pela manhã, e foi proposital. Aquilo que a gente está falando hoje, proposital dentro da providência divina. E aquilo que a gente falou hoje pela manhã, Cristo ele é o nosso representante. Ele venceu o pecado. Ele é impecável. Ele triunfou sobre as tentações. E aquilo se viu não só para ele, Jesus Cristo, mas por transferência serve para nós, porque nele, em Cristo, nós temos também a certeza dessa vitória. E reitero aquilo que eu falei hoje pela manhã. Na sua luta contra os seus pecados, na minha luta contra os meus pecados, e olha que eu tenho muitos, uma lista infinda mesmo. O que é que a gente deve fazer? A gente deve recorrer à graça de Jesus Cristo. O que é que a gente deve fazer? A gente deve vislumbrar e focar no exemplo de Jesus Cristo. Porque do contrário, nós sempre sofreremos derrotas espirituais em nossas vidas. Porque Paulo disse que Cristo, ele é tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, meus irmãos, ok, minhas irmãs, ok, meus amigos, mas fechando a nossa meditação na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, repousa sobre mim, repousa sobre você, repousa sobre nós um grande desafio. Que desafio é esse que repousa sobre as nossas vidas? Vem ano, vai ano, inicia ano, termina ano, sempre. Qual é o grande desafio que repousa sobre todos nós? A necessidade de cada um mortificar o seu pecado. A necessidade de cada um de nós mortificar o seu pecado. E quando eu falo isso, eu me lembro muito de Lutero. Sim, Lutero, o grande reformador, o grande idealizador, vamos assim dizer, o grande líder da reforma protestante. Lutero, sobretudo antes da sua conversão, ele pensava
que podia dele mesmo vencer o pecado na sua vida. Certa vez, Lutero, dentro da sua peculiaridade, ele falou uma frase que depois que eu ouvi, nunca mais esqueci. Na sua luta, na sua batalha contra o pecado, Lutero ele pensava que através do batismo, mergulhando nas águas do batismo, ele podia vencer o pecado. Depois ele descobriu que não podia e ele chegou à conclusão, como ele mesmo falou: eu pensava que podia mortificar o meu pecado nas águas do meu batismo, mas eu descobri que a minha natureza terrena desgraçada, ela sabe nadar. E ela não morreu. Ela não morreu afogada. Ela não morreu. Então ele chegou a essa conclusão. É por isso que ele tinha umas frases bem interessantes. Ele dizia que o pecado na sua vida era como as nossas mãos sujas. Por mais que a gente tente lavá-las, e a gente deve fazer, porque isso faz parte da higienização, mas sempre elas vão se apresentar sujas. É uma luta constante. É uma luta que não acaba. É uma luta que não para. Então, diante disso, o que é que a gente deve fazer? O que a gente viu na noite de hoje. Em primeiro lugar, a gente deve acolher a ordem que Deus nos dá. Que ordem? De nós abandonarmos os nossos pecados ou a natureza terrena, melhor dizendo. Em segundo lugar, a gente deve entender as razões pelas quais a gente deve se desapegar da nossa natureza terrena, por causa da ira de Deus, por causa da mudança da nossa vida, por causa da libertação dos nossos pecados, por causa da obra de santificação que Deus ele está a operar. Mas não só isso, por fim a gente precisa se certificar que em Cristo nós temos a garantia da vitória contra as nossas tentações, contra os nossos pecados, porque no dizer de Paulo, Cristo ele é tudo em todos. Então, lembre-se disso, meu irmão, lembre-se disso, minha irmã, na sua luta contra o seu pecado ou contra os seus pecados, porque é isso que Deus ele tem a nos ensinar na noite de hoje. Mas, fechando a nossa meditação, eu queria me dirigir de maneira bem específica para os não salvos. Em que sentido, meu amigo? Em que sentido, minha amiga? Atente, considere seriamente naquilo que a palavra de Deus te ensinou na noite de hoje. E diante disso que a palavra de Deus te ensinou, mostrando a nós, enquanto salvos, a luta que a gente tem com os nossos pecados, por isso nos dá ordem nesse sentido, as razões pelas quais a gente deve abandonar os nossos pecados, por isso a gente viu isso, e a certeza que a gente deve ter na nossa luta contra o pecado, se a Bíblia fala isso para nós que fomos libertos, imagina a sua situação, imagina a sua condição, que ainda está preso, escravizado aos seus pecados. E diante disso, meu amigo, diante disso, minha amiga, só há um caminho para você. Só há um caminho para você. E que caminho é esse? Se volte para o Senhor. Arrependa-se dos teus pecados. Confesse-os perante o Senhor. Entregue a tua vida a Ele. Clame pela sua graça. Suplique pela sua misericórdia. Peça pelo seu perdão, para que a pessoa de Jesus Cristo que venceu o pecado possa fazer morada na tua vida. E na medida em que todas estas coisas, ou todas essas coisas acontecerem, no dizer de Paulo, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é por isso que ele disse que quando nós estamos em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Este é o convite que o Evangelho te faz, de você viver em novidade de vida, de você se somar ao exército daqueles que estão hoje lutando contra os seus pecados, e que continuarão a lutar até a sua glorificação, seja mediante a morte, seja mediante o retorno de Jesus Cristo, mas dentro da certeza, que certeza? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, experimente essa realidade na sua vida, essa bendita realidade na sua vida, para que hoje mesmo, repito, você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus.
e possa experimentar a maior bênção, o maior benefício, o maior presente que alguém pode ter nessa vida, a pessoa de Cristo dentro do seu coração. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém.